Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. Jesus tinha acabado de anunciar a Pedro o próprio martírio. E que um dia suas mãos seriam estendidas, que ele seria levado para onde não queria ir. Nós vimos isso no evangelho de ontem. E então Pedro se vira e vê João atrás dele. E talvez Pedro ainda estivesse tentando respirar, entender tudo o que ele tinha escutado. E pergunta: Senhor, e este? Olha, Jesus acaba de falar da cruz de Pedro, né? Mas Pedro, por um instante, tira os olhos do próprio caminho e começa a olhar o caminho do outro. E Jesus responde cortando a comparação: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu, segue-me. É como quem diz: Pedro, você não foi chamado para carregar a vida do outro. Foi chamado para me seguir. O chamado foi dado a você. E, minha gente, existe uma distração espiritual que pode parecer até preocupação, mas vai consumindo o que deveria estar no seu próprio caminho. Com o tempo, a pessoa vai gastando mais energia observando o caminho dos outros do que respondendo o próprio chamado. Aí vai deixando de ouvir o que Cristo disse diretamente a ela: Tu, segue-me. João aparece aqui no Evangelho como o discípulo que Jesus amava. É o mesmo que reclinou a cabeça sobre o peito de Cristo na ceia e agora, no final do Evangelho, é apresentado como testemunha. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Primeiro repousou no peito de Jesus, depois anunciou o que ouviu. Antes da missão, intimidade. Antes da palavra pública, escuta. Porque tem muita gente tentando falar de Cristo sem antes permanecer com Cristo. É muito barulho, pouca vida interior. Muito comentário sobre Deus, pouca permanência diante dele. São João, ele escreve como testemunha, não como um comentarista de assunto religioso. Ele escreve como alguém que conviveu. E ele termina o evangelho dizendo: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas todas, penso que o mundo inteiro não poderia conter os livros. Então ele termina reconhecendo que nem tudo foi escrito. O evangelho, ele não é uma tentativa de esgotar Jesus. É testemunho suficiente para conduzir até ele. Pedro, ele queria saber sobre João. Jesus devolveu Pedro ao seu próprio caminho. Porque o discípulo amadurece quando para de medir a própria vida pela vida dos outros. Cada um será conduzido por estradas diferentes. João permanecerá, Pedro estenderá as mãos no martírio. Os dois pertencem a Cristo. E tem gente que fica ansiosa porque olha demais para o lado.
Compara a vocação, compara resultado, compara meio que o ritmo, o amadurecimento espiritual, compara feridas, compara até a maneira como Deus parece agir na vida da pessoa. Enquanto isso, Cristo continua dizendo: o que te importa? Tu segue-me. No fim das contas, a salvação não acontece quando você entende o caminho de todo mundo. Acontece quando você para de olhar para o lado e responde ao segue-me que Cristo disse. Para você. Se deixa transformar. E até amanhã. Paz e bem.